tem mais um destaque. A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência evidenciou um racha dentro do campo conservador brasileiro que pode resultar na reeleição do presidente Lula. A avaliação foi feita pelo pastor Silas Malafaia, aliado de Jair Bolsonaro, um dos principais líderes religiosos do país. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todo mundo conectado aqui no programa Os Pingos nos Is. Uma ala da oposição observa Flávio Bolsonaro como o cabo eleitoral de Lula. Essa, inclusive, é uma leitura do pastor Silas Malafaia. Ele concedeu ao portal Metrópolis uma entrevista e ele disse que o senador possui competência para presidir o país, mas não tem musculatura política para derrotar o atual mandatário nas eleições, e ele defende um recuo e o apoio de Flávio a Tarcísio de Freitas. Segundo o pastor, ninguém do governo Lula atacou Flávio após o anúncio da candidatura. Isso sinaliza que ele seria o nome mais fraco da oposição para a disputa. Por fim, Malafaia também contestou a forma como o anúncio da candidatura foi feito, dizendo se tratar de um movimento errado e pediu que o parlamentar abra mão da candidatura e apoie uma chapa de Tarcísio com Michele. Começar essa com o Roberto Mota, está lá no Rio de Janeiro. Tantas vezes nós vimos, o pastor Silas Malafaia em cima do caminhão de som, meio como um coordenador daquelas manifestações com as várias lideranças conservadoras e liberais, e agora ele adota um tom de crítica, ou pelo menos de entender que a candidatura de Flávio não seria a mais adequada para 26. Mota, o que aconteceu? Ainda bem que a direita é unida, né, Caniato? Imagine o que poderia acontecer com o Brasil se não fosse. A gente tem sempre que dar um desconto para esse tipo de declaração, porque sempre há um contexto, às vezes essas declarações têm um tom diferente do que parece à primeira vista. Agora, projetos políticos são uma mistura de convicções com circunstâncias e com oportunidades. Eu acho que o senador Flávio Bolsonaro tem toda a legitimidade para lançar a sua candidatura. Não acho que o fato dele não ter recebido ataques seja um indicativo do poder ou do valor da sua candidatura. Eu acho que o senador tem uma enorme vantagem: o sobrenome Bolsonaro, que não deve nunca ser menosprezado. Mas ainda se trata de uma pré-candidatura. Eu tenho certeza do seguinte: o senador é um político experiente, filho de um político muito experiente. Eu acho pouco provável que ele tenha se apresentado como candidato sem antes ter feito muita reflexão sobre isso. Você, Dávila, essas movimentações, as críticas de Silas Malafaia à candidatura de Flávio, ele defenda que Flávio Bolsonaro repense e retire a candidatura e apoie Tarcísio. Dávila. Caniato, a candidatura de Flávio Bolsonaro, nós já discutimos aqui nos Pingos nos Is, ela tem um teto. O teto é o tamanho da rejeição. E um candidato com muita rejeição tem enorme dificuldade de vencer uma eleição de 2 turnos. O grande problema que Silas Malafaia tenta mostrar é que a candidatura de Flávio Bolsonaro, se mantida, pode sim ter esse limite de crescimento, pode até levá-lo ao segundo turno, mas perderia a eleição. Essa é a grande dúvida hoje que paira sobre as outras candidaturas. Então, de um jeito, ela sufoca o crescimento de outras candidaturas e de outro, que se for para o segundo turno, tem chance de perder a eleição para Lula. É porque nós estamos falando que aquele voto que decide, aqueles 10, 15% daquele voto volátil, independente ou swing vote, o jeito que cada um gosta de chamar. E isso reflete nas próprias pesquisas hoje. Então, o segundo ponto é que Malafaia insiste na candidatura de Tarcísio de Freitas, mas me parece que a escolha da família Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, é justamente para neutralizar a candidatura de Tarcísio de Freitas. Tarcísio parece ser visto pela família como alguém que é mais candidato do centrão do que da direita. E por isso é um candidato que apenas está interessado nos votos bolsonaristas e não em representar o movimento Bolsonaro. Apesar de todas as declarações de fidelidade de Tarcísio de Freitas
existe essa suspeita no ar, aliás, muito externada até pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Então, esse é o mal-estar. Se o objetivo da família é neutralizar a candidatura de Tarcísio, Flávio Bolsonaro pode ir até o fim ou pode desistir depois de abril. Por que abril? Porque é o prazo máximo de desincompatibilização do governador Tarcísio para desistir do governo de São Paulo e se tornar candidato à presidência da República. Então, o ponto é o seguinte: se a candidatura de Tarcísio não for de Flávio não for mantida até o fim, mas for mantida depois de abril, pronto, resolveu, entre aspas, um problema, que é neutralizar a candidatura de Tarcísio de Freitas. Muitos fazem a leitura de que, se fosse uma candidatura já definitiva, talvez Carlos não renunciasse ao cargo de vereador. Carlos sairia ao Senado pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ficará sem um candidato Bolsonaro ao Senado? É estranho. Muitos acabam desconfiando de que talvez Flávio seja o candidato ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro, no final das contas. Mas você, Kriegner, as críticas de Silas Malafaia, um líder religioso muito alinhado à família Bolsonaro, mas ele não vê Flávio como candidato ideal. Eu colocaria de uma maneira diferente, Caniato. Eu acredito que o pastor Silas é alinhado ao Jair Bolsonaro, não necessariamente à família, né? E também eu diria ainda mais que, na verdade, Bolsonaro é alinhado a Silas Malafaia. Foram inúmeros os momentos, inclusive quando houve o vazamento de áudios, né? O curioso vazamento de áudios sigilosos do processo, mas que mostravam que, na verdade, ali não tinha uma submissão do pastor Silas ao presidente Bolsonaro, mas sim tinha uma escuta ativa do presidente Bolsonaro aos conselhos do pastor Silas, o que inverte muito a lógica. Nesse momento, então, ele não passa por um lugar de rebeldia ou desalinhamento ou mesmo divisão por parte da direita, mas sim de questionamento. O pastor Silas tem uma tradição aí de posicionamentos muito consistentes ao longo da sua jornada, né? Apesar de ter apoiado diferentes políticos, mas os valores e as pautas anti-aborto e todas as outras, elas têm sido consistentes. O que me incomoda nessa história toda, e aí correndo o risco de ser taxado como talvez ingênuo, é justamente o fato de que a verdade não é apresentada. Ora, se nós somos da direita, né, se nós estamos falando aqui de um bloco que se orienta pelos princípios conservadores, em tese é isso que se entende, também por essa direita defendida pela família Bolsonaro, por que não trazer, então, quais são os fatores que comprovam um desalinhamento do presidente Bolsonaro com Tarcísio de Freitas? Quais são os fatores que desabonam outros possíveis potenciais candidatos? O público merece saber, porque senão fica um jogo de especulação e aí abre espaço para divisões bastante profundas que podem nos custar os próximos 4 anos do Brasil. E eu falo isso não como militante partidário, que eu não sou, mas como um cidadão que quer entender o que é que está acontecendo. Quais são as conversas que aconteceram ali por detrás que impedem, ou seja, não veio para o público alguma, não veio a público, né, alguma desobediência, vamos colocar assim, entre aspas, de uma direção direta do presidente Bolsonaro que tenha sido desobedecida, por exemplo, pelo governador Tarcísio. Ou seja, então, qual é a base para dizer que não é fiel o suficiente, assim como é Flávio, se todos os outros fatores indicam o contrário? Esse jogo e essa falta de clareza pode custar muito caro para o Brasil. E, de novo, estou correndo o risco aqui de ser considerado ingênuo, a nossa audiência vai poder julgar aí se isso é ingenuidade ou é um simples pedido de clareza. Que é um dos nossos princípios, é uma coisa que nós claramente defendemos. Por que não trazer às mesas? Quais são as razões que desabonam o governador Tarcísio e quais são as razões que garantem que Flávio é sim a melhor opção? Eu escuto nas entrelinhas do comentário do pastor Silas esse questionamento. E é um questionamento e tanto, inclusive, essa pergunta essa dúvida que o Kriegner tem. Dá para a gente fazer um exercício, Mota? Tudo indicava que Tarcísio seria o escolhido, né? Tudo convergia para isso, né? Muitas forças, muitas lideranças, a união da centro-direita com a direita, Tarcísio é o cara, não foi o escolhido. A política não é uma coisa racional, meus amigos. A política não segue esse raciocínio claro, cristalino, reto. Nem tudo na política tem uma explicação clara. E muitas coisas não tem nenhuma explicação. Você não consegue dizer por que isso ou aquilo aconteceu.
Mas eu acho que se a gente observar o cenário, não é tão difícil assim entender a candidatura de Flávio Bolsonaro. Por quê? O principal fator, provavelmente, é a situação do pai dele. Flávio não é apenas um senador da República. Ele é um filho que tem o pai preso, em situações juridicamente questionáveis, em situação precaríssima de saúde. Então, Flávio se vê como político, como senador, diante desse dilema. O que ele deve fazer? Eu tenho certeza que esse componente falou bastante alto. Eu não dou muito valor a essas teorias que falam sobre a candidatura de Flávio como uma tentativa da família Bolsonaro de manter a hegemonia sobre a direita. Eu acho isso bobagem. Eu acho que a candidatura é uma coisa legítima. No meu entender, Tarcísio continua sendo, sim, uma excelente escolha, talvez esclarecida essa situação da candidatura de Flávio, a melhor escolha, um político da nova geração, da nova safra de governadores, que mostrou que tem uma fidelidade, uma lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, que eu não sei vocês, mas eu jamais vi uma lealdade como essa demonstrada na política brasileira. Eu acho que 98% dos políticos que nós conhecemos, tendo as oportunidades que Tarcísio teve, já teria mudado de lado, já teria feito outras alianças. Tarcísio não. Mesmo nos momentos mais difíceis, continuou ao lado de Jair Bolsonaro. Mota menciona essa lealdade de Tarcísio a Jair Bolsonaro, Dávila. A decisão por Flávio tem mais a ver com a família do que Tarcísio, ou essa dúvida que o Kriegner acabou trazendo, que muitas pessoas têm, será que Tarcísio em algum momento se manifestou de alguma forma que causou dúvidas sobre o quão fiel ele é, ou como ele seria como gestor, e isso poderia inclusive ter determinado a escolha de Flávio Bolsonaro? Não, Tarcísio não é exatamente aquilo que nós pensávamos. Optarei pelo Flávio. Se nós olharmos as políticas públicas de Tarcísio em São Paulo, suas falas e atitudes, ele é um político legitimamente da direita. Sim, ele defende economia de mercado, ele defende redução de imposto, ele define racionalidade do gasto público, corte de despesa, está preocupado com o Brasil que produz, trabalha, empreende, investe, quer ser aliado desse Brasil, não tem esse discurso antimercado, é a favor de todo endurecimento de pena, que é outra coisa muito importante para a direita. Portanto, todas as falas e políticas de Tarcísio em São Paulo são absolutamente alinhadas com as ideias de direita. E a sua fidelidade a Bolsonaro é clara, é cristalina. Então, nós não sabemos qual é o elemento que fez com que a família interpretasse Tarcísio como não, ele não é bem assim, ele é mais centrão, ele é um que só está interessado em ter o voto do Bolsonaro. Eu não consigo ver nos atos e falas de Tarcísio de Freitas onde é que está esse fio desencapado da infidelidade. Então é uma coisa que precisa perguntar à família. O crime tem razão, precisa chegar e falar, então tá bom, então mostra aí, aponta aí exatamente o que foi. Então, assim, agora, em rede social você vê algumas coisas dos bolsonaristas. Não, porque a TV Cultura em São Paulo continua um reduto de comunista, e como isso fosse Tarcísio cedendo ao centrão. Desculpa, gente, vamos pensar no Brasil, vamos pensar na política pública, vamos pensar nas coisas maiores, sabe? Então, se isso é motivo para tirar a candidatura de Tarcísio em nome, e aliás, o candidato mais competitivo hoje à presidência da República, e lançar Flávio Bolsonaro para tentar resolver essas escorregadas para a esquerda, como, por exemplo, deixar a TV Cultura nas mãos da esquerda em São Paulo, geralmente aí fica difícil. Então eu volto aqui, ótima pergunta do Kriegner. Então mostre aqui o que desabona a escolha de Tarcísio como um candidato competitivo. Porque certamente em todas as pesquisas mostram que ele é a pessoa hoje com os melhores indicadores e com mais chance de crescer e com baixo índice de rejeição. É isso que nós queremos, um candidato de direita para se tornar competitivo e vencer as eleições de 2026.
Pois aí tem uma informação, inclusive o nosso coordenador, o Felipe Gustavo, conversou com uma liderança partidária e mais cedo essa liderança disse o seguinte: Tarcísio não vai enfrentar ninguém da família Bolsonaro. Lula hoje seria reeleito em razão da alta rejeição de Flávio Bolsonaro. Mas Flávio tem sim competência para conseguir elevar a sua candidatura, se tornará uma figura mais conhecida. Mas é difícil falar em vitória de Flávio Bolsonaro. Pelo menos esse é o entendimento de muitos líderes do Centrão. Kriegner, ainda na esteira da sua colocação, Tarcísio não enfrentará a família Bolsonaro, ainda que todas as lideranças do Centrão, pelo WhatsApp, digam para Tarcísio: olha, é você é o cara, você pode derrotar o presidente Lula, vamos nessa, embarca num projeto, tudo bem que Flávio será o candidato do PL, topa, vamos nessa? Você acha que Tarcísio iria trair a sua lealdade a Jair Bolsonaro, embarcaria nesse projeto do Centrão ou abraçaria o projeto de reeleição ao governo do Estado? Eu acho que é muito difícil ele tomar essa decisão contrário à indicação do presidente Bolsonaro. Até porque ele repetiu isso muitas vezes, né? A respeito da questão: meu candidato é o presidente Bolsonaro, até que se prove ao contrário, e eu sou candidato à reeleição. Então, não só ele trairia uma direção dada pelo presidente Bolsonaro, como trairia também as suas palavras anteriores. E tem uma outra avaliação que pode ser feita nisso, que é a questão do quão prático, ou seja, qual seria o resultado dessa entre aspas, traição. Ele abriria mão de uma candidatura muito bem encaminhada para a reeleição como governador do estado de São Paulo e se prejudicaria lá na frente. Porque, de fato, se Tarcísio não sair candidato agora, ele tem um cenário muito positivo para sair candidato daqui 4 anos e aí tentar até 8 anos à frente da presidência pública, completando 16 anos de mandato, né, como governador e também presidente. Ou seja, quem perde nessa conta é o povo brasileiro. A pergunta aqui não é sobre o destino, a minha preocupação não é sobre o destino de Tarcísio, porque eu sei que estando como governador ou mesmo como presidente, ele estará bem encaminhado ali. A questão é, será que nós estamos fazendo de uma maneira que vai fortalecer a reeleição do presidente Lula e o povo brasileiro ser submetido a mais 4 anos desse desastre que é o governo Lula 3? Será que nós vamos permitir isso acontecer por uma falta de clareza na comunicação? Eu volto à questão da anistia. Qual é o custo desses pequenos acordos e pequenos passos que precisam ser feitos? Eu entendo a maneira, mas a pergunta é: quem é que está pagando o preço? E volta nas costas do cidadão. Mais 4 anos de PT ninguém merece.